Olá novamente, agora a sala está ainda mais bem composta. Espero que tenham gostado do primeiro painel. Agora, neste segundo, vamos falar de futebol de nova geração, gerir academias de classe mundial. É um painel que reúne 4 líderes da formação nacional. Falamos de Tomás Moraes, do Sporting Clube de Portugal, também Hugo Vieira, do Sporting Clube de Braga, José Tavares, do Futebol Clube do Porto e Guilherme Müller, do Sport Lisboa e Benfica. Vão estar aqui todos para debater os desafios de gerir academias de elite, o equilíbrio entre a performance e a educação e também as estratégias que fazem de Portugal uma referência mundial na formação de jovens talentos. Portanto, aproveitem. Bom dia a todos. Temos 40 minutos para fazer questões relacionadas com o desenvolvimento do talento. É um prazer estar aqui com esta plateia, Tomás Moraes, o Hugo Vieira, o Zé Tavares e o Guilherme Müller. E vou avançar para a primeira questão porque temos que cumprir horário. Amigos, começo aqui pelo Tomás, que é o que está mais próximo, e tenho aqui uma questão que é fundamental, que é quais são os pilares estratégicos que definem uma academia de referência mundial e que elementos tornam uma academia verdadeiramente diferenciadora e capaz de formar jogadores para o mais alto nível. É a primeira questão. Tomás, força. Bem. Então, antes de mais, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estarmos presentes. Em relação àquilo que é a questão, eu penso que há vários pilares, com certeza que depois os meus colegas de painel dirão quais aqueles que eles consideram mais, mas nós temos aqui ideias claras em relação a isso, e o primeiro tem muito a ver com termos uma capacidade de infraestrutura para recebermos com qualidade e em quantidade, porque hoje em dia vai-se treinando cada vez mais, o futebol moderno assim o exige, que tenha as condições, pelo menos mínimas, para prepararmos aquilo que um jogador precisa, aquilo que uma pessoa precisa ao dia de hoje para fazer bem aquilo que gosta. Depois, a capacidade de organização é fundamental. O futebol de formação é muito vasto, começa no sub-7, acaba no sub-23, pelo menos no nosso caso. Portanto, a capacidade de termos uma estrutura muito organizada, com cada um a saber o que tem que fazer, como tem que fazer, e depois o alinhamento entre essas próprias pessoas é fundamental. Depois, como terceiro ponto, termos um propósito claro, o que é que estamos ali a fazer. Portanto, qual é o objetivo? Nós, no nosso caso, temos um universo de 217 pessoas. O que é que elas estão ali a fazer? O que é que se quer delas? Qual é o objetivo ao final do dia que pretendemos de cada um? É para nós muito importante que isso aconteça. Depois, termos também aquilo que é o centro da nossa estratégia, que são as pessoas. Portanto, para nós é fundamental termos as pessoas certas. Às vezes não têm que ser as melhores pessoas, têm que ser especialistas, mas não têm que ser os melhores especialistas, têm que ser pessoas alinhadas com aquilo que nós pretendemos, alinhadas com a nossa visão, com a nossa forma de estar, com a nossa liderança, porque a liderança é partilhada por muita gente e temos que ter aqui um elemento de confiança que nos une, que nos interliga, que esse elemento de confiança vai ser a comunicação entre nós. E como último pilar, para não avançar por muitos mais, eu diria que o conhecimento é importante. Hoje em dia ninguém forma um jogador sozinho. Portanto, nós às vezes dizemos, eu tive uma mão ou uma cabeça especial na formação daquele jogador. Não. O jogador acaba por ser o envolvimento de todas estas pessoas durante muito tempo, durante todos os dias, muitas horas, com o jogador. Isso é muito importante ser referido, porque o conhecimento de cada um é fundamental. E nesse conhecimento, nós também temos a capacidade de não entrar nas áreas dos outros. Portanto, restringirmos àquilo que é realmente a nossa intervenção, aquilo que é o nosso raio de intervenção. Portanto, eu diria que, resumindo, são estes os pilares fundamentais, pois haja outros que, com certeza, serão igualmente importantes. Ok. Hugo. Bom dia a todos, então. É obviamente um orgulho para mim estar aqui em representação do Sporting Clube Braga e num painel com este peso. Eu corroboro com aquilo que o Tomás disse. Eu acho que haverão
a meu ver, 3 grandes pilares. A questão infraestrutural, infraestruturas de referência são obviamente importantes para receber os melhores atletas. Depois, a capacidade de recrutamento, que é fundamental também. Quem não tiver uma boa capacidade de recrutamento estará sempre mais longe de formar atletas de elite. E depois, recursos humanos de excelência. Como o Tomás disse, uma panóplia de pessoas, de departamentos, diferentes departamentos. É uma exigência cada vez maior a nível formativo. Poderíamos começar aqui a falar nos treinadores, obviamente, nos escalões mais baixos, mais do que treinadores, formadores, pedagogos, os psicólogos, os nutricionistas, toda uma série de pessoas à disposição dos nossos atletas, que são esses que nós queremos que amanhã venham a atingir o nível de elite, tanto no futebol, mas que estejam preparados também para outras áreas, porque todos sabemos que nem todos, aliás, uma pequena porcentagem destes atletas que vão fazendo um percurso formativo chegarão à elite do futebol, à elite do futebol nacional, à elite do futebol mundial, mas que estejam, acima de tudo, preparados enquanto pessoas, enquanto cidadãos. Creio que são os grandes pilares. Obrigado, Hugo. José. Muito bom dia a todos. Parabéns à Federação Portuguesa de Futebol por esta iniciativa. Eu tive o privilégio de ontem estar nos Estados Unidos num evento em que viajei durante a noite para estar aqui, mesmo para representar o meu clube e para representar o futebol português na formação, que andamos aqui há muitos anos a fazer coisas muito bem feitas. E este espaço de discussão, de partilha, de reflexão são cada vez mais importantes e a sala estando cheia só demonstra mais uma vez isso. Por isso, parabéns à Federação. Em relação à pergunta que me foi colocada, há uma coisa muito importante para nós, que é a cultura. Nós trabalhamos num clube que tem uma cultura muito forte, que representa uma cidade, que representa uma região, e que nós fazemos questão que essa cultura passe para todas as pessoas que trabalham connosco. Para os treinadores, para os jogadores, para o senhor do transporte, para o senhor dos técnicos de equipamentos, para toda a gente que perceba que trabalhar no Futebol Clube do Porto é uma coisa diferente de trabalhar em todos os outros. Por isso, essa questão cultural transforma-se em princípios, em valores, em uma determinada forma de ser e de estar, que, na continuidade, os nossos jogadores também são aculturados por isso. E isso, para nós, é importante porque, ao longo da globalização que nós vamos sentindo, passa a ser tudo igual. Nós vamos aos grandes centros de formação no mundo e parece tudo o mesmo. Muda a cor, muda o símbolo, mas passa a ser tudo muito, muito parecido. E nós acreditamos que a diversidade, a culturalidade é importante. Então, essa questão cultural para nós é um dos pilares estratégicos. O segundo tem mesmo a ver com o recrutamento. Se nós não tivermos jogadores com um determinado nível, não conseguimos cumprir aquilo que é a nossa missão, aquilo que é a nossa visão. Então, o recrutamento tem que ser chave, desde neste mundo competitivo e em Portugal, que é um caso de estudo mundial sobre aquilo que nós fazemos cá. O recrutamento começa bem cedo e acreditamos nós que tem que ter uma série de regras, uma série de princípios que devem ser cumpridos, mas é fundamental nós conseguirmos ter a qualidade dos nossos jogadores para os podermos desenvolver. Quando entramos nesta questão importante depois do recrutamento, é o jogador estar connosco. Outro dos pilares tem a ver com aquilo que é o jogador em si. Como é que nós conseguimos desenvolver um jogador na sua totalidade? E muitas vezes, neste mundo competitivo, podemos esquecer que o jogador já é o profissional quando tem 10, 12, 14, 15 anos. E quanto a nós é um erro. Então, nós olhamos para o jogador de uma forma humana, respeitando a sua idade, o seu desenvolvimento e aquilo que ele é capaz de fazer. Sabendo nós que um dia ele vai ser jogador profissional. Mas na formação nós não queremos acelerar aquilo que é, em demasia, o desenvolvimento emocional, porque eles não estão preparados para. E quando estão, sim, nós vamos criar-lhes as condições para. Então este lado do desenvolvimento do jogador na sua totalidade, enquanto ser humano, enquanto uma criança que precisa desenvolver uma série de competências emocionais, mentais, psicológicas, tem que ser algo importante a ser cuidado ao longo do tempo. Um ponto interessante para acrescentar, não dizendo coisas que já foram ditas, tem a ver com a inovação. A inovação é um dos pontos-chave para nós, mas a inovação não só a nível tecnológico, mas também aquilo que é o estarmos mais próximos daquela criança, daquele jovem, daquela família, daquele contexto, que nos permita saber melhor quem ele é, ajudá-lo a crescer, a desenvolver-se. Porque o sonho é de todos, a ilusão vive em cada um deles, mas
apenas alguns vão ser jogadores de elite, outros vão ser jogadores profissionais e a maioria não vai conseguir alcançar esse sonho. Então, como é que nós conseguimos tocar nesse jovem? E aí, a inovação ao nível das ciências sociais também é importante para nós, para além da questão tecnológica, para a questão que nos ajuda todos os dias a cuidar da sua recuperação, da sua nutrição e tudo o resto. Por isso, estes são os pilares simples da nossa... Obrigado. Guilherme? Bem, bom dia a todos e obrigado pelo convite. E reforçando as palavras do José, acho que é muito importante ver esta aposta que a Federação faz nestes momentos de partilha de conhecimento e ter deixado em particular um espaço para a formação. Acho que é uma coisa que devemos estar todos muito, muito felizes, particularmente vendo uma sala tão cheia e, portanto, o interesse que isto suscita. Calha-me a difícil tarefa, depois dos 3 comentários anteriores, e tendo em conta que, enfim, o nível das nossas academias é muito semelhante, naturalmente haverá uma série de pontos de contacto entre o que já foi dito. Eu diria que nós tentamos separar os 2 pilares estratégicos que temos entre hardware e software. O hardware, naturalmente, como foi dito, incide principalmente sobre as infraestruturas, a qualidade das infraestruturas. No caso do Benfica, com talvez características ligeiramente diferentes dos restantes, tendo em conta a sua dimensão. O Benfica fez uma escolha, uma decisão, há alguns anos, de ter uma presença física muito forte no país todo, numa perspectiva altamente competitiva através dos seus centros de formação e treino. E, portanto, estas infraestruturas, além da nossa casa-mãe no Seixal e além de um polo com muita relevância para nós no meio de Lisboa, que é o sítio preferencial para o nosso recrutamento e que dividimos com o Sporting, o que, aliás, é interessante até para demonstrar que rivalidades clubísticas à parte, a verdade é que é possível, numa mesma infraestrutura desportiva, ter o Benfica e o Sporting a conviver e a partilhar instalações, e depois espalhamos pelo país 6 centros de formação e treino. E, portanto, de facto, a qualidade das infraestruturas e o investimento que isso representa são um pilar estratégico apoiado por inovação tecnológica permanente. Até porque temos noção do ambiente competitivo em que vivemos, especialmente a partir de determinados escalões, e, portanto, é importante, e acho que através da Associação Europeia de Clubes e mesmo através da Youth League, temos a oportunidade de visitar outras academias pela Europa, e sinto que o nível é alto, mas tal como as nossas, portanto, sinto que não ficamos atrás da maioria das academias, a não ser, porventura, às vezes, na quantidade de relevados, que é uma dificuldade que existe em Portugal e não existe noutros espaços. Só não me quero afastar da resposta, mas semana passada estivemos no Chelsea, o Benfica, no Benfica Campos, tem 6 campos relevados, a academia do Chelsea, que é equivalente em termos de número de equipas, tem 31. Portanto, é com isto que nós competimos. Mas, portanto, além da qualidade das infraestruturas, o software são as pessoas. Tentamos pôr os 2 um ao lado do outro. Eu diria que se tivesse que privilegiar um, privilegiaria este, porque, de facto, as infraestruturas no fim do dia são relva e cimento, e sem pessoas com qualidade têm pouca utilidade. E, portanto, concordando não só com o que foi dito da preparação dos recursos, também esta questão cultural. E, portanto, para nós não é indiferente que estas pessoas estejam aculturadas àquilo que consideramos que é o ADN Benfica e que tentamos implementar desde o início, e só como, enfim, nota final, estas são as pessoas que vão ficar responsáveis depois pela gestão do nosso talento, nas várias dimensões que também já foram aqui referidas, a começar no scouting e a acabar nas oportunidades de chegar à equipa A, porque não pode haver dúvidas, apesar de, em ambientes altamente competitivos como são os nossos, às vezes ser difícil de gerir, que a nossa missão é levar jogadores à equipa A. E portanto, o trabalho destas pessoas, todas, é conseguir fazê-lo e, portanto, é muito importante para nós implementar este ADN. E a propósito da referência que fazia da tecnologia, aquilo que tentamos fazer, porque haverá técnicos com mais experiência e técnicos com menos experiência, é que todos estes, não só que lhes seja claramente explicado o que é o nosso ADN e o que é esperado deles, mas fazê-lo de uma forma clara, dando-lhes a cada um deles o nosso long-term player development, para levarem com eles e para poderem, de uma forma muito clara e muito específica,
seguir um caminho que depois seja coerente para todos os níveis e todos os escalões. Ok, muito obrigado. Vou fazer 2 questões numa, que possivelmente vamos gastar algum tempo. Já falamos sobre isso, portanto, a primeira questão das 2 é como é que garantem a coerência e a evolução entre todos os vossos escalões e respectivas etapas formativas, desde a base até à transição para o futebol profissional e, simultaneamente, quais são as competências que vocês acham fundamentais para o cargo do diretor coordenador técnico. Hugo, força. Começo então. Eu acho que, antes de mais, para existir essa coerência, temos de definir muito bem as etapas de crescimento de todos estes miúdos. Definir muito bem essas etapas, respeitá-las e deixar que cada um cresça ao seu ritmo. Eles são todos diferentes, não crescem todos ao mesmo tempo, não têm todos os mesmos skills e temos, obviamente, de respeitar isso. E ao longo de cada uma destas etapas, ir-lhes proporcionando, através de planos de desenvolvimento individual, que eles sejam o mais competentes possível, e conforme o aproximar da especialização, da etapa de especialização e aproximando daquilo que é o rendimento, de os irmos desafiando cada vez mais, porque quando o objetivo é que eles cheguem à equipa principal, é que sejam jogadores da equipa A, é bom que quando eles lá cheguem, que cheguem com o maior número de ferramentas possível. Desculpa, só uma pequena questão. Vocês no Braga começam a etapa de especialização com que idade? 16 anos. Ok, sim senhor. Força, continua. Okay. Depois, naquilo que são as características de um coordenador técnico. O coordenador técnico é, digamos assim, o guardião da identidade da formação de um clube. É a pessoa que tem de ter a capacidade de nos ajudar a definir todas estas etapas de que eu falei, aquilo que é a metodologia de trabalho. Alguém que deve, obviamente, conhecer a identidade do clube. Isso é fundamental também. Alguém com capacidade de comunicação, de agregação dentro daquilo que é a estrutura, dentro daquilo que são os recursos humanos. Alguém que tenha a capacidade de chegar ao treinador, mas tenha a capacidade de chegar também ao psicólogo, que tenha a capacidade de unir todas estas pessoas, todos estes intervenientes, e passar também aquilo que é a cultura do clube. Acho que em traços gerais, e de maneira a dar tempo a toda a gente falar, acho que me ficaria por aqui. Muito obrigado. José. Nós no Futebol Clube Porto temos uma metodologia muito própria e bem definida. Então, dividimos isto em 3 grandes questões: a questão do modelo de jogo, a questão do modelo de treino e a questão do desenvolvimento individual. Nós gostamos muito de respeitar aquilo que é o jogador. Então, o fundamental para nós é como é que nós olhamos para cada um deles. Porque o jogador diz-nos sempre tudo o que nós precisamos saber nas várias idades. Então, nós estamos a estar atentos àquele jogador, aos 7, aos 17, aos 15. Quando nós o integramos numa lógica coletiva, vamos percebendo que ele tem uma determinada capacidade. E só aí, não em termos daquilo que é a pressão da sociedade para colocar os jogadores mais acima, é aquilo que o jogador é capaz de fazer naquele momento e o que é que ele precisa de desenvolver para crescer. Então, numa lógica de modelo de jogo, desde os sub-7 até os sub-19, nós temos uma ideia bem clara de como queremos jogar, respeitando a complexidade do jogo, porque uma criança com 10 anos não consegue jogar como uma criança de 19. Mas o jogo é sempre jogo, que é uma das grandes questões aqui. O jogo, sendo sempre jogo, precisa de ser treinado através do jogo, que é um dos critérios essenciais da nossa metodologia, é competir e desenvolver através do jogo. Então, muito jogo no nosso desenvolvimento. Quando eles vão sendo capazes de crescer, no futebol de 5, no futebol de 7, no futebol de 9, no futebol mais perto da especialização, é aí que nós vamos percebendo até onde é que os vamos desafiar. O Rodrigo Moro tinha 15 anos, jogava na equipa B, campeonato profissional, e com 17 já jogava na equipa principal, que ainda hoje joga. E com aquela dimensão.
Ou seja, não tem a ver com a dimensão física, tem a ver com aquilo que o jogador é capaz de fazer e, quando desafiado, o tempo de adaptação que ele necessita de ter para continuar a crescer, a desenvolver-se. Então, não é a campeonite, não é o vencer o campeonato, é como é que nós conseguimos desenvolver aquele jogador. Muitas das vezes, o lado difícil não é o lado físico, não é o lado de entendimento de jogo, é o lado emocional, mental ou psicológico. Okay? O especialista fala que são 3 coisas diferentes. E aí é que tem a ver com a grande questão. Como é que nós colocamos um jovem com 13 aos 15 e como é que ele sobrevive? Como é que nós conseguimos colocar o Rodrigo Moro na equipa B e ele sobrevive? Não, como é que ele é capaz de continuar o seu desenvolvimento? E isto é preciso alguma capacidade, alguma mestria. E aí entramos na questão dos treinadores e de todo o processo que nós temos, que permite-nos avaliar e ter a serenidade de tomar decisões em função daquilo que nós acreditamos. As questões individuais, para nós, são relevantes. Mas nós dividimos a especialização a partir dos 16 também, a questão dos 14 e dos 15, ali um tempo intermédio, e dos 13 para baixo, em que há muita funcionalidade diferencial. Ou seja, os jogadores experimentam uma série de questões. Porquê? Porque eles necessitam mesmo de perceber onde é que eles são bons. Muitas das vezes há jogadores que mudam de posição só aos 17 anos. Alguns na equipa A mudam de posição. Nós temos vários casos de jogadores que só na equipa profissional é que muda de posição. Então nós muitas vezes temos a necessidade de dizer já aos 13, aos 14, ele vai ser um ala, vai ser um lateral, vai ser um médio. Nós nunca sabemos bem. Mas a sociedade impele-nos a, porque o agente impele-nos a e o treinador e o pai também. Então nós temos que ter alguma capacidade de insight e perceber o nível que aquele jogador pode ter no seu desenvolvimento. Quando nós olhamos para ele de forma clara, mais uma vez, eu digo que ele nos vai dizer tudo. Passando para a questão da coordenação técnica. É essencial para nós, tem a ver com a inspiração que essa pessoa tem para toda a gente que trabalha no clube. Nomeadamente treinadores assistentes, fisioterapeutas, psicólogos e tudo que faz parte do departamento de formação. Claro que a questão do alinhamento é fundamental, a missão, a visão, a cultura é fundamental. Saber de treino, saber de jogo, saber do jovem é fundamental. Mas a questão da inspiração, a questão de saber tocar em cada um deles de forma a levá-los para outro nível e tomar as decisões também em função disso, para nós é essencial. Obrigado. Guilherme? Tentar responder sinteticamente à questão. Eu diria, no que diz respeito a... enfim, é uma ótima pergunta porque é das dificuldades grandes que temos, até porque o Benfica escolheu um caminho de uma pirâmide com uma base muito alargada. E, portanto, quanto maior a base, maior o número de recursos humanos, maior o número de jogadores, maior o número de infraestruturas e, portanto, maior a dificuldade de conseguir atingir a coerência de que o Rui falava. Acho que o principal caminho que escolhemos foi o da clareza e, portanto, às vezes, com algumas queixas, especialmente nos escalões mais jovens, de pouca margem de manobra ou pouca flexibilidade. A verdade é que se não definirmos isto de uma forma absolutamente clara, o que vai acontecer é vamos ter um treinador a tomar uma decisão, outro treinador a tomar outra decisão, e especialmente à medida que os anos vão avançando, isso começa-se a sentir de forma mais intensa, porque temos que relembrar sucessivamente as pessoas do que o José estava a dizer. De facto, não podemos viver numa lógica de campeonite, mas continuamos a representar o Sport Lisboa e Benfica e, portanto, a exigência das pessoas é grande, tanto interna como externamente, e, portanto, naturalmente, os recursos humanos vão sentindo essa exigência, e os treinadores em particular, e, portanto, haverá um momento em que, se calhar, na dúvida, tenderá para uma decisão mais a pensar no rendimento e um bocadinho menos a pensar no potencial e no desenvolvimento do jogador. E, portanto, acho que para nós, claramente, clareza de procedimentos, clareza de objetivos, definição totalmente clara e, porventura, um bocadinho estanque daquilo que se pretende em cada um dos escalões. Isto é feito justamente através da plataforma que respondi na pergunta anterior e que permite com que cada treinador conheça de uma forma muito clara aquilo que se pretende dele. Em relação à questão do diretor técnico, enfim, e concordando com o que foi dito, acrescentaria só 2 aspectos. Gestão de conflitos e comunicação. Estamos a falar de algumas centenas de colaboradores no Departamento de Formação.
do Benfica, muitos deles treinadores e equipas técnicas, treinadores adjuntos, treinadores de guarda-redes, e portanto, de facto, o papel do diretor técnico é conseguir transformar esta massa grande de gente numa máquina afinada. Isso implica, todos os dias, gestão de conflitos e uma capacidade de comunicação muito clara para ter a certeza que as pessoas estão alinhadas em relação ao que são os objetivos. Porque se não for assim, é uma questão de tempo até estar cada um para o seu lado e não haver essa coerência que se pretende. Muito obrigado. Nesta questão, eu vou-vos pedir se vocês conseguem ser muito objetivos, temos 15 minutos, e a pergunta é, portanto, quais são os fatores que, na vossa experiência, realmente diferenciam os jogadores que conseguem chegar ao mais alto nível competitivo? Se vocês conseguirem referenciar alguns aspectos, era fantástico. Queres que eu comece? Não, quero que comece o Zé. Penso, Tomás, desculpa. Não faz mal. Não, eu tirei... Não, nós temos essa Não. vantagem. Nós somos uma escola de formação e quando não temos nada a acrescentar, não É acrescentamos. isso, peço desculpa. Peço desculpa. Sabemos qual é o tempo para ter a bola no Mas pé ou nós não. também E no meu preparámos caso, isso lá a minha dentro. incapacidade técnica é grande, portanto, quanto menos tempo eu tiver a bola no pé, melhor. Ok, Tomás, Tá se bem? quiseres acrescentar alguma coisa, Não estás à há, não há vontade. qualquer tipo de problema. Ok, então... Tomás, podes Zé. começar agora, se quiser. É difícil sair da generalização da questão tática, técnica, física e mental. É difícil sair destas questões. No entanto, ainda não temos um algoritmo para definir o que é o mais importante. Porque um jogador sem físico não consegue jogar, sem capacidade mental não consegue jogar, sem capacidade técnica não consegue jogar, sem entendimento do jogo também não consegue jogar. Então, para nós, é como é que nós conseguimos perceber, na globalidade, em competição, como é que aquele jogador consegue ser capaz de se superar e realmente ter uma performance. Porque tem a ver com performance, tem a ver com competir com as suas próprias características. Nós conseguimos melhorar as questões físicas de forma relativamente simples. Hoje em dia o treino físico está muito desenvolvido. O entendimento do jogo é algo que aqui em Portugal existe, os nossos jogadores conseguem entender o jogo. Há outras escolas que não focam tanto nisso. Por isso, para nós é importante essa questão do entendimento do jogo e eles saberem o que estão a fazer. No entanto, o grande segredo para mim continua a ser a questão mental, emocional e psicológica, que é como é que se desenvolve isto. Porque nós olhamos para a velocidade e dizemos, vamos treinar mais isto, e o jogador consegue melhorar a velocidade até um determinado ponto, porque o corpo humano não consegue ultrapassar as barreiras que tem. E o cérebro? E o desenvolvimento da resiliência, da competitividade, do foco, da atenção. Nós conseguimos treinar isso, conseguimos fora, é mais fácil do que dentro. Então que tipo de estratégia cada um deles vai conseguir encontrar para ir superando, crescendo, aprendendo com os erros e desenvolvendo aquilo que é importante para eles desenvolver. Por isso, respondendo à pergunta de forma eficaz, eu não sei responder qual ou quais. Sei que na totalidade eu consigo ver a performance de cada um deles e se é condizente com aquilo que é a nossa exigência e o nível de capacidade que nós temos que ter nos nossos jogadores. Ok. Guilherme. Concordo com o que o José disse e, de facto, não vale a pena perder muito tempo a falar sobre as dimensões clássicas do rendimento. Há uma expressão não é minha, mas acho que adequa-se aqui à resposta e acho que, porventura, será um dos fatores mais importantes. A expressão é a fome no paraíso. Nós temos muito boas condições. Temos muito boas condições, os nossos atletas, à medida que vão progredindo, sinto que haverá poucos que chegam ao topo da pirâmide que podem dizer que, falo pelo Benfica, mas tenho a certeza que é igual nos restantes casos, que houve alguma coisa que o Benfica não lhe deu para desenvolverem estas dimensões. Há, julgo eu, no fim da linha, uma luta deles com eles próprios, para ter a certeza que se mantêm motivados, para ter a certeza que essa fome, enfim, perdão desta expressão, sem outras conotações, que num paraíso, num sítio onde não há dificuldades, onde as coisas aparecem feitas desde muito cedo,
como é que eles encontram essa motivação intrínseca, como é que conseguem procurar essa fome de quererem todos os dias um bocadinho mais, apesar de as coisas estarem ali, já muitas delas adquiridas. Portanto, eu diria que, enfim, liga-se um bocadinho com o que o José disse, mas não só na perspectiva de como é que nós conseguimos trabalhar isso e que papel é que nós podemos ter nisso, que claro, de todas, não tenho dúvidas que é aquela onde haverá mais para evoluir, onde ainda podemos crescer mais, e há uma série de estudos e de novas perspectivas interessantes que começam a aparecer, mas sempre sem desprimor, haverá uma parte que nunca poderá deixar de existir, que é o atleta querer muito. E, portanto, sinto que, no fim da linha, e respondendo diretamente à pergunta, o que pode fazer a diferença entre o que é bom e o que é muito bom e o que é de elite, como o Rui referiu, acho que é a vontade do próprio de querer fazer. Muito obrigado. Tomás? Bom, eu acrescentaria aqui 2 ou 3 fontes que me parecem fundamentais, embora esteja de acordo, mais uma vez, com tudo o que tem sido dito. Eu acho que nós, muitas vezes, quando estamos num campo formativo, realmente é louvável ver o interesse cada vez maior que existe em formar em segurança e formar bem os jogadores, tanto para a vida como para o campo. Eu acho que isto é transversal em Portugal e é um legado do futebol português, e é um legado que nós, Sporting, temos vindo ao longo do tempo, da história, a construir. Portanto, temos uma responsabilidade formativa muito grande na academia, e por isso mesmo leva-nos a pensar todos os dias em coisas que são fundamentais. E uma delas é, acima de tudo, quem é o jovem. Porque a pressa que temos muitas vezes na indústria do futebol é apressar a formação a todo o custo, é tirarmos rendimento financeiro, é inflacionarmos aquilo que é um jovem, e um jovem tem dentro dele coisas que nós, adultos responsáveis, não podemos, não me levem a mal a expressão, violar. E muitas vezes eu vejo isso ser feito, e nós no Sporting lutamos todos os dias para que isso não aconteça. E uma delas é, primeiro, o que é o potencial? Que potencial tem um jogador para chegar ao alto nível ou não? Isso preocupa-nos, porque nós só somos 217, porque há um departamento que tenta procurar os jogadores com mais talento e, acima de tudo, mais abertos. Porque eu chamo potencial à capacidade aquisitiva que qualquer pessoa tem. Isso é potencial. Portanto, se eu tenho capacidade aquisitiva na dimensão física, na dimensão cognitiva, motora, afetiva, então eu tenho potencial. Isso é muito importante no Sporting. Trazemos jovens, tal como o Guilherme dizia, que queiram aprender. Jovens que queiram crescer, queiram melhorar, mas que sabem perfeitamente o estágio em questão. Eu acho que isso é uma preocupação que nós temos no nosso alinhamento diário, por isso temos uma figura central, todo o processo do Sporting, que é o nosso diretor técnico, com uma equipa, cada vez que temos vindo a investir mais, alargada de coordenadores para o apoiarem nas diferentes áreas, e depois, porque temos vindo a combater aquilo que a sociedade tem feito aos jovens em geral. Primeiro, retirar-lhes tempo de prática na rua, de qualquer desporto, porque eu sempre disse, e sou professor de Educação Física, os meus melhores jogadores que eu vi, eram aptos em muitas modalidades. Eu estou a ver aqui um na primeira fila, que é um excelente jogador de pádel. Pronto, portanto, porque eu já tive a oportunidade de perder várias vezes com ele, portanto posso afirmá-lo. E eu acho que isso é que é importante, nós, essas valências motoras que antigamente os jogadores da geração do Hugo, etc., traziam já com eles, hoje em dia elas vão sendo cada vez menos. E quando eu estou numa reunião técnica e ouço com muita atenção os especialistas falar disso, vejo que nós temos neste momento um problema para resolver, que é o facto dos jovens estarem cada vez menos na rua, e quando estão na rua estão agarrados à inovação virtual, a todas essas coisas, tecnologias que nos aparecem, e depois esquecem-se de saber saltar, de saber cair, de saber correr. Quantos jogadores não desaparecem no Sporting e não sabem correr? Isso é preocupante, e é preocupante para quem está na escola, é preocupante para quem gosta realmente da educação física e do desporto, e nós no clube temos que suprimir isso. Por isso temos vindo a investir bastante nos últimos tempos no departamento pedagógico. Temos um departamento pedagógico que trabalha separado do departamento de psicologia, tem funções, tem objetivos, tem formas de estar muito diferentes, e no departamento de desenvolvimento individual, onde tentamos minimizar esse impacto dos maus hábitos que os jovens trazem, dos maus hábitos que os jovens adquirem do ponto de vista motor. Portanto, é um departamento também muito responsável nesse aspecto, não só de suprimir as questões técnicas e de trabalhá-las e de envolvê-las, mas também de algumas questões motoras, com a unidade de performance, que é a nossa responsável pela dimensão física de um jogador. Porquê? Porque nós também tentamos, e só agora terminar e não me alongar mais, nós tentamos combater esta velha questão
que o senhor, todos nós no Sporting, gostamos muito mesmo, adoramos e aprendemos todos muito com eles, uns mais, outros menos, mas continuamos a passar a sua escola. O senhor Aurélio Pereira dizia-nos a todos: nós não podemos fazer mini-profissionais. E este é o grande problema. Muitos dos jogadores que não chegam ao alto nível, que estão naquela percentagem grande que não chega ao alto nível, chega porque depressa demais foram mini-profissionais. E depressa demais estragaram muitas das valências, sejam elas físicas, nas qualidades físicas, muitas cognitivas, não sabem pensar, logo não sabendo pensar, não vão saber jogar no futuro, porque qualquer treinador, e há aqui grandes treinadores que estão aqui na plateia de futebol de alto rendimento, sabem que para estar no alto rendimento é preciso executar rápido, é preciso correr rápido e é preciso pensar rápido. Okay? Eu, quando era treinador de alto rendimento, era isso que eu queria num atleta. Alguém que fizesse isso. E depois que tivesse uma capacidade que é invisível, não tem métrica, nenhum de nós vai saber medi-la, não vamos inventar agora, como dizíamos off, um robô que nos venha dar isso, não vai acontecer. Que é a paixão pelo treino. A paixão pelo treino é, para mim, das coisas mais importantes que passaram um jovem desde que ele vem e está vá lá, assim dizer, nas mãos de um treinador. É paixão pelo treino. Eu quero treinar, eu quero ir ao treino, eu quero mais treino. O treino acaba e ele chora. E eu hoje em dia não vejo isso. Vejo isso cada vez menos acontecer. Não quero ser negativista, acho que há um papel de toda a formação, de norte a sul, em qualquer clube, clubes com maior dimensão, com menor dimensão, em criar paixão pelo treino, paixão pelo gosto da prática, paixão por jogar, seja 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 11 contra 11, não interessa, mas paixão de jogar mais, jogar mais, jogar mais, jogar mais. Eu acho que isso para a formação é muito importante e nós vamos sempre para questões muito estaturais e às vezes faltam-nos as questões que são mais importantes e esta para mim é uma delas. Obrigado. Hugo? Sintetizando, porque esta paixão pelo treino, a paixão pela formação, é essa paixão que nos traz uma plateia cheia, uma plateia atenta, mas que nos desvia um bocadinho daquilo que é o objetivo da coisa. Sintetizando, em termos daquilo que são as características dos atletas, nunca nos poderíamos desviar daquilo que é a capacidade técnico-tática, física, psicológica, e como o Zé disse, e muito bem, agora falta-nos, se nos perguntarem qual é mais importante, será sempre difícil de o definir. Embora eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, se um jogador com excelentes capacidades técnicas, se um jogador com excelentes capacidades físicas, se não tiver uma boa mentalidade, será sempre mais difícil de chegar à elite. Mas, sintetizando, acho que são todas importantes. A mais importante, eu acho que andaremos todos à volta da mesma, embora não podendo cientificamente comprová-lo. Acho que a parte mental de um atleta é fundamental. Eu aproveitaria e sintetizaria e diria que os talentos só o são do pescoço para cima. Em qualquer área, na dança, na música, no futebol, no basquete, na natação, seja o que for, e depois tem uma motivação intrínseca fortíssima, uma paixão fortíssima. Portanto, tem aqui um conjunto de aspectos que não vou falar, mas sintetizando um bocadinho, aqui estes aspectos cruzaram todos os 4 e, para mim, realmente o talento só o é do pescoço para cima e deixo a pensar nisso. Para terminarmos, faltam 3 minutos, tinha aqui uma questão que demoraria mais tempo, farei só uma pequena mensagem vossa para aqueles que são treinadores, uma mensagem de motivação aos treinadores, especialmente aos treinadores das camadas jovens, que têm um papel importantíssimo no desenvolvimento futuro até dos atletas. Eu sou muito rápido, o treinador é o elo principal daquilo que leva um jovem à prática de qualquer coisa, neste caso o futebol, portanto o treinador é o centro, é a pessoa mais importante de todo um processo formativo. O treinador é alguém que fica na memória de um atleta para sempre. Portanto, a relação que vocês criarem com ele, uma relação que na minha perspectiva, tem sempre que ser inegociável, não há outra hipótese, frontal. Vocês têm que falar a verdade. Lembrem-se, na formação, falar a verdade é muito mais importante do que fazer uma defesa, marcar um golo, ganhar qualquer tipo de jogo ou qualquer tipo de campeonato. Um treinador que fala a verdade vai construir jogadores que vão perdurar, que vão ser grandes jogadores no futuro, porque vais dizer sempre aquilo que pensa, vais dizer sempre aquilo que vê e vai transmitir sempre o seu conhecimento. Portanto, ser treinador de formação
é claramente uma ação nobre, muito nobre, em que cada treinador deve descobrir mesmo qual é o seu propósito de estar ali, qual é a sua motivação, porque é que está ali. E nunca, mas nunca, nunca, nunca se sirvam dos jogadores para atingirem os vossos objetivos de carreira. Hugo. A verdade, acho que é fundamental em tudo na vida, facilita todo o processo. Naquilo que é o ser treinador, e nomeadamente de formação, acho que é fundamental a paixão pelo treino, a paixão por estar com jovens atletas, de os poder ensinar, de os poder fazer crescer, mas uma paixão que seja racional. Perceberem sempre que estão, no momento, a ser treinadores de miúdos, de crianças, de adolescentes, de jovens, mas sempre com uma paixão tremenda. Uma paixão, mas que seja uma paixão racional. Obrigado, José. 3 questões simples. A primeira, sejam verdadeiros líderes. E para isso, primeiro, liderem-se a vocês próprios. Conheçam-se a vocês próprios para poder conhecer os outros. Invistam nessa capacidade de liderança e tudo está relacionado com ela. A segunda questão tem a ver com a aprendizagem. O treinador, tal como o professor, deve de aprender toda a vida. Atenção é às fontes onde vamos recolher esse conhecimento para depois transformarmos em sabedoria. Hoje em dia há muita má informação, mas continuam a haver sítios e locais de reflexão, de partilha, que nos permitem conhecer cada vez mais o jogo e aquilo que está relacionado com o jogo e com o jogador que está connosco. E por último, para ser um bocadinho disruptivo também, escolham sempre ganhar, vencer, porque vocês têm o dever de ensinar aquilo que é a superação, aquilo que é a luta, dentro das regras com o fair play, para que as competências transversais a um jogo de futebol, para a vida, que é o vencer na vida e dentro do campo vencer o jogo, num trabalho coletivo e solidário. Por isso, ensinem isso aos vossos jogadores e isso começa em vocês. Obrigado. Guilherme, 5 segundos à Benfica. Para não repetir, 2 palavras. Calma, paciência. Estou a ver ali o meu treinador da equipa B. Não sei quantos anos é que demorou até chegar aos séniores. Não precisa de ser tudo de uma vez. Pode ser, tem que ser um passo de cada vez. E acho que aquilo que vamos sentindo cada vez mais, ouvi os problemas relacionados com estes novos jovens, mas também há problemas com os novos treinadores. E sinto que a ambição é muito grande, a pressa é muita e não tem que ser assim. Não é benéfico nem para os próprios, nem para os jogadores, nem para os clubes. Não é benéfico para ninguém. Portanto, se tivesse que resumir em 2 palavras, era calma e paciência. Há tempo para chegar lá. Muito obrigado a todos. Obrigado à plateia pela vossa presença. Uma salva de palmas. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.